Glória a Deus. Bom, queridos, eu queria compartilhar um texto com os irmãos, queria pedir aos irmãos que abrissem aí a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. É um texto bastante conhecido e ele está num contexto assim maravilhoso. Eu não sei qual se nós estamos na mesma versão, eu vou ler aqui, é que está sendo projetada, mas são sinônimas ou parecidas. Tá? Então, por gentileza, a partir do versículo 14, diz a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. O que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro, o dinheiro do seu senhor, e depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, e eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porém, a todo que se tem, porque a todo o que tem lhe será tirado. Se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, esse texto é um texto muito forte, muito pesado, mas ele traz verdades, assim, princípios importantíssimos para a nossa vida. E aí eu fiquei a pensar, digo: poxa, mas Senhor, o Senhor me trouxe esse texto. Antes de viajar, eu estava no ônibus indo e orando e ali clamando ao Senhor na condução para o trabalho, e o Senhor me trouxe esse texto pedindo para que eu preparasse algo sobre esse texto, e que eu iria ministrar em breve. E aí eu comecei a meditar um pouco sobre ele, e aí, quando foi essa semana, Deus me deu a oportunidade de trabalhar um pouquinho, e principalmente hoje de manhã, meditando na palavra, o Senhor me deu a direção de estar falando aqui com os irmãos. Eu queria situar um pouquinho os irmãos acerca desse texto. Por quê? Porque esse texto está incluído num sermão maravilhoso. Jesus está passando praticamente os últimos dias, é praticamente a última semana de Jesus como um homem, antes de ser crucificado. Então, desde o capítulo 24 ali, começa o 5º e último sermão de Jesus. O primeiro ali foi um sermão maravilhoso também,
também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão do Monte. Um sermão proferido, um sermão, inclusive, retratado no filme The Chosen, na série, de uma forma bem sutil, diante das proporções que eu acho que foi aquele sermão. Porque por mais que ele tente trazer para a realidade, Jesus pregou de uma forma extraordinária aquele sermão, e quando eu olho para o sermão profético, que começa no capítulo 24 de Mateus, eu vejo a magnitude e a tranquilidade que Jesus tinha de falar de coisas tão sérias, mas de forma tão simples, de forma que todas as pessoas entendiam, vibrando com aquilo que estava sendo falado. Verdades profundas que penetravam ao coração do homem, gerando vida, transformação, mudanças. E aí nós vemos que esse sermão, ele começa ali, ele é posterior a uma declaração, a um lamento, muitas vezes, quando Jesus chega no capítulo 23, versículo 37 em diante, ele dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não o quisestes. E eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus profere algo ali junto dos seus discípulos, que é algo importante, porque ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Quantas vezes ele tentou ministrar, ele falou, ele pregou, ele curou, ele fez sinais e maravilhas que estava previsto nas Escrituras. Ele muitas vezes usado pelo Espírito de uma forma poderosa, porque Jesus fez tudo como homem. Ele usado ali por Deus. Mesmo assim as pessoas endureciam o seu coração, viam os seus sinais e simplesmente não aceitaram, não se renderam diante das palavras do mestre. E aí ele chega e olha: poxa, quantas vezes eu tentei reunir, eu tentei falar, eu tentei colocar vocês ali como uma galinha. E aí ele usa essa expressão porque é algo conhecido. E assim, quando nós olhamos para a atitude da galinha de proteção, de colocar ali debaixo das suas asas, de esconder literalmente, a gente entende que Jesus estava também até citando aquilo que o salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jesus realmente, ele cita algo importante para o povo de Israel, para as pessoas que estavam ouvindo naquele momento, diante do grande sermão que ele iria proferir, falando das últimas coisas, falando daquilo que estaria por vir, falando de coisas que todo o cenário estava sendo trabalhado, conduzido, encaminhado para iniciar o que chamamos talvez de princípios das dores, aquilo que viria depois. Esse sermão ele não tem apenas um cunho reflexivo, mas ele tem um cunho profético. Ele fala das últimas coisas, ele tem um cunho escatológico. E Jesus começa, e aí Jesus senta com os seus discípulos falando sobre algumas coisas. E é interessante que no início do capítulo 24, quando Jesus está ali com os seus discípulos, eles fazem algumas perguntas. E é diante dessas perguntas que inicia-se o sermão profético. Então, diferentemente do sermão do Monte das Oliveiras, esse sermão foi um sermão exclusivo para os discípulos. A partir do capítulo 24, nós vemos Jesus falando, primeiro, sobre o juízo de Jerusalém. Segundo,
sobre a vinda do Filho do Homem. E terceiro, de algumas parábolas, na verdade, que falam e nos alertam de muitas coisas e apontam para o juízo final. Mas o texto que nós lemos aqui nessa manhã, nos falam coisas bem importantes, que tem a ver com o que nós iremos esperar, com aquilo que nós estamos vivendo e com a história dessa igreja também. E aí você vai dizer, mas pastor, com a história dessa igreja? Sim, claro, com a história dessa igreja. Com a história da igreja cristã como um todo. Mas vamos caminhar um pouco que depois você vai entender o porquê tem a ver com a história dessa igreja. Amém? Bom, o texto fala de um homem. O texto fala de alguém poderoso, de alguém que tinha autoridade, de alguém que tinha posses. E ele chegou e disse, olha, ele repartiu 10 talentos. Quando a gente para pensar acerca do talento, o talento, lá no passado, era um vocábulo interessante. Por quê? Era um vocábulo que era relacionado, assim, não só a coisa financeira, mas depois se transformou a algo financeiro. E aí ele começou a ter uma equivalência entre talento e denário. O talento, no passado, ele era regulado ali, ele equivalia a cerca de 6.000 denários. Um denário era referente a um dia de trabalho. E esse talento equivalia a 6.000 denários, e aí ele foi repartindo ali entre aqueles 3 personagens que nós vamos ver aqui no texto, e esse valor que ele distribuiu ali era um valor muito grande. Quando nós pensamos em um talento, se a gente for fazer um cálculo, aí a gente vai perceber que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Alguns calculam que era cerca ali de 18 anos de trabalho, entre 15 e 18 anos de trabalho. É muita coisa. Eu fiz um cálculo bem rápido hoje. Se o salário fosse cerca de R$2.000 reais de uma pessoa, o salário mensal, e nós multiplicássemos esse salário aí por um ano, nós iríamos obter um valor específico. E se multiplicássemos por 18 anos, então isso daria, sabe quanto? R$432.000. Olhando por essa perspectiva apenas monetária, finita, limitada, fique imaginando, se você recebesse agora um talento, o que você faria com ele? Se você recebesse aqui R$432.000, o que você faria? Essa foi a quantia que aquele homem que recebeu um talento recebeu. Pô, mas e o que recebeu 3? Recebeu mais de 1.200.000. E o que recebeu 5? Recebeu mais de 2 milhões. E aí talvez você pense, uau, o que eu faria realmente nessa situação? Como eu agiria? Nós temos 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo, a Bíblia diz que ele saiu imediatamente e ele investiu. Ele foi trabalhar. A Bíblia não cita qual foi o tipo de investimento, a Bíblia não diz o que é que ele fez, a Bíblia não fala se ele investiu na Bolsa de Valores de São Paulo, que já existia naquela época. A Bíblia não fala se ele levou para as grandes bolsas de valores aí que existiam no passado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ele plantou dinheiro para ver se brotava na terra e multiplicava como uma planta. A Bíblia simplesmente fala que ele saiu e ele investiu o dinheiro. E ele trabalhou o dinheiro, ele não ficou parado, ele não cruzou os braços apenas e disse, olha, eu vou guardar. A Bíblia fala que ele saiu e ele foi trabalhar. E ele foi investir. Só isso. O Senhor foi embora. Quando a gente olha para essa perspectiva, olha, o Senhor simplesmente dividiu aquilo que tinha e
partiu. E ele partiu para uma terra distante. A palavra no original, ali quando fala da partida do Senhor, era alguém que iria sair do seu país, da sua localidade de origem, e iria para uma cidade distante, um local distante, uma outra nação, a fim de fazer alguma coisa. Aquilo que Jesus estava falando, ele tipificava aquilo que Deus também fez com toda a humanidade. Deus nos criou. Desde o Éden, ele colocou o homem num local perfeito, onde ele deu uma ordem simples: dominai, crescei, multiplicai. Ele simplesmente colocou e proveu tudo que o homem precisava. Ele colocou nas mãos do homem e da mulher e disse: agora vivam, desfrutem, experimente o extraordinário, experimente aquilo que eu criei de forma perfeita. E o homem desfrutou. É interessante que Deus também compartilha tudo conosco. Talvez você diga: pastor, ele não me deu um talento. Será que ele não lhe deu um talento? Quando nós olhamos apenas para a perspectiva financeira, monetária, talvez você tenha dito: eu não herdei, eu não tive uma herança maravilhosa, eu não nasci numa família abastada, eu talvez não tenha desfrutado de ter em abundância aquilo que realmente eu desejava, eu não tenho a vida dos meus sonhos. Beleza. Talvez você não tenha isso, como também eu não nasci em berço de ouro, como eu sei que o pastor e muitos aqui também não nasceram em berço de ouro. Mas, queridos, o grande detalhe é a nossa atitude diante daquilo que nós temos. Se eu acho que eu não estou muito bem, eu preciso mudar para que eu esteja melhor amanhã. E se eu não mudar hoje, ou eu estarei do mesmo jeito amanhã, ou pior. Então, qual é a nossa atitude diante daquilo que Deus nos dá? Seja pouco, seja médio, ou seja muito. Qual é a nossa atitude? Nós agimos como esse primeiro homem, que simplesmente chegou e imediatamente saiu para negociar. Lógico, no passado nós não tínhamos bolsa de valores, nós não tínhamos consórcio de casa, nem de carro, nós não tínhamos a poupança. O dinheiro era guardado de que forma? Muitas vezes o tesouro era guardado de forma como o último homem fez, que recebeu um talento, cavou uma cova, guardou, escondeu o tesouro para que ninguém roubasse. Entretanto, quando nós agimos de forma positiva e dizemos: não, eu preciso investir, eu preciso multiplicar aquilo que Deus me deu, nós fazemos como o primeiro homem fez e simplesmente agimos. Tentamos a primeira vez, não conseguimos, não tem problema, tenta a segunda. Essa estratégia não deu certo, beleza, eu mudo. Deus me dá uma estratégia nova. Esse negócio não é aquilo que realmente era a visão de Deus para mim. Beleza, eu começo outro. Eu cavo, eu aro a terra, eu coloco alguns adubos, eu procuro a forma necessária para que aquilo ali seja multiplicado, aquilo que Deus me deu seja multiplicado. Quando eu olho para a atitude do primeiro e também do segundo, nós vemos coisas extraordinárias, que nós precisamos realmente trabalhar e buscar viver esses princípios nas nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Alguns estudiosos acreditam que esse texto, ele fala apenas de algumas habilidades naturais que nós temos. E eles chegam até a dizer alguns, são as nossas habilidades naturais, mas também tem algumas habilidades espirituais nisso, envolvidas. Outros dizem que, na verdade, quando o texto fala dos talentos, eles são como oportunidades espirituais de conhecimento, do conhecimento da verdade, que nos levam ao verdadeiro conhecimento da salvação. A verdadeira interpretação, eu acho que parece uma interpretação bastante ampla, que não se limita apenas a esses dois tipos de conhecimento, mas que vai mais além, que usa os recursos naturais,
as capacidades, os talentos naturais que nós desenvolvemos, mas também que sobre a atuação do Espírito são potencializados por meio do fruto do Espírito, por meio dos dons espirituais, nós experimentamos viver de forma extraordinária. Não nos contentando apenas com o necessário. O extraordinário ele não é demais, é possível para mim e para você. Porque nós somos seres naturais, mas que servimos a um Deus extraordinário. E esse Deus extraordinário, ele compartilha do seu poder, da sua graça, do seu amor, dos seus dons, da sua terra, comigo e com você, para que a gente viva como ele. Em comunidade, andando de glória em glória, vivendo e experimentando o extraordinário todos os dias das nossas vidas. Quando o pastor chega e fala que tem vivido os melhores anos da vida dele, eu vibro. Porque, como ele disse, eu também tenho vivido isso todos os dias, todos os anos. Esse ano foi um dos anos que mais nós estivemos juntos. Foi um dos anos que mais nós crescemos. Foi um dos anos onde mais um ministrou ao outro, onde fomos impactados por Deus de forma sobrenatural. Onde Deus agregou valor, não só um valor sentimental, financeiro, mas um valor espiritual nas nossas vidas sem igual. Onde Deus literalmente tem nos tirado da zona de conforto, do comodismo, da preguiça muitas vezes, e dizer assim, eu quero você produzindo mais, para você e para o reino. E queridos, isso tem me incomodado, porque muitas vezes eu me vejo crescendo e eu vejo algumas pessoas, literalmente, ficando pelo caminho. Eu sei que muitos aqui, isso não acontece com essa igreja, tá, irmãos? Eu tenho certeza disso. Porque eu sei que as pessoas que estão aqui estão crescendo. As pessoas que vieram para cá estão buscando. Tem a sua mentalidade sendo mudada, assim como a nossa mentalidade tem sido mudada. Porque nós entendemos que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para o reino de Deus. A minha vida, a sua vida, realmente deve ser para a glória do Pai, deve ser para honrar ao Pai, deve ser para realmente servir com alegria, com amor. Nós temos que estar disponíveis para o reino, a todo momento. Por quê? Porque o sermão profético vai dizer que ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Senhor virá prestar conta. Nós um dia iremos prestar conta, assim como esses 3 homens da parábola irão prestar contas ao Senhor. Deus, ele é muito maravilhoso, mas sabe, ele entrega esses talentos para nós, não para que nós sejamos como represas. Alguém já teve a oportunidade aqui de ir numa represa? De chegar, de olhar, literalmente, quando você chega numa represa, você vê aquele mundo de água. E você olha assim e digo, meu Deus, isso é muito grande, é muita água. E às vezes a altura, ela é imensa, da usina hidrelétrica que muitas vezes está ao lado da represa. E quando você olha para aquilo, você se impressiona. Você fica, uau, que coisa extraordinária, como isso é fantástico, como isso é muito bom. Deus não quer que nós sejamos como represa, nos enchendo, e retendo, e dizendo, eu vou buscar o Senhor. Vai buscar para quê? Para se encher apenas? Para dizer assim, eu estou, me permitam usar o termo, eu estou obeso espiritual, porque eu não tenho uma coragem de compartilhar aquilo que Deus tem revelado para mim, aquilo que Deus tem me dado. A palavra chega e diz, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? A traça e a ferrugem corroem, mas ajuntei tesouros nos céus. Ele está dizendo, seja como rio, não seja como represa. Ele está dizendo, compartilhe aquilo que você recebe, aquilo que você recebeu de graça.
De graça recebei, de graça dai. Libera, recebi aqui, abençoa do outro lado. Viveu, usou, experimentou aquilo que Deus lhe deu de melhor, aquilo que foi o maná diário, a porção diária, que foi extraordinária. Compartilha aquilo que você recebeu. Isso vai fazer você fluir e receber mais. Sabe por quê? Quando a gente desfruta de ser como um rio, o rio ele é tão bom que a água que passa por ele nunca é a mesma. Tudo aquilo que ele vem, recebe e transmite, ele recebe outro novo. E recebe outro novo, e recebe mais, e recebe mais, e recebe e transmite, e recebe e transmite. É assim que nós devemos viver e ser. Como rios, leitos grandes, que as águas correm, que fluem poderosamente, transformam e nos limpam, nos purifica e nos renova e nos faz continuar fluindo. E o texto vai dizer que aquele que tem muito, Deus ainda acrescenta. Deus ainda dá mais. Mas glória a Deus por isso. Eu fico feliz. Eu queria citar 3 coisas aqui com os irmãos. Fica ligado na hora aí, porque senão vai terminar indo, tá? Me avisa aí. Porque eu tenho até que hora e meia. Tá bom. Amém, mas vamos lá. Algo interessante que eu queria falar para os irmãos nessa manhã. Primeiro, Deus dá aos homens diferentes talentos. Assim como um corpo ele é diferente. O meu corpo, ele é único. O seu corpo, ele é único. Entretanto, ele tem inúmeros membros. E todos eles são diferentes um do outro. E mais interessante, cada um deles possui uma função. E a função desse membro, muitas vezes, não pode ser substituída pelo outro. Ponto. Aí você diz, mas, pastor, eu tenho 10 dedos. Experimenta cortar um. Ninguém quer, né? Porque não vai ser substituído pelo outro. A função dela é única, a função daquele dedo é único. Por mais que tenhamos dedos iguais, tanto nos pés quanto nas mãos, por mais que tenhamos dedos iguais, as funções deles são únicas. Sabe, Deus tem a medida certa de fé para cada um de nós. Assim como uma mulher que vai à cozinha preparar um bolo, preparar uma receita, ela tem a medida certa de fermento, ela tem a medida certa da farinha de trigo, ela tem a medida certa do açúcar, da margarina, ela sabe como bater, ela sabe o que fazer, porque se eu pegar todas as medidas e tentar fazer um bolo, talvez não saia da mesma forma que algumas irmãs aqui fazem. Porque eu não tenho a medida certa, e talvez até tenha a medida certa, mas eu não tenho a prática, a habilidade que as irmãs têm para fazer isso. E aí, Deus tem a medida certa para cada um de nós, a medida certa de fé. Sabe por quê? Porque Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe qual é o seu potencial. Ele sabe até onde você vai chegar. Ele sabe o ministério que Ele preparou para você. Ele sabe a família que você nasceu. Ele sabe a família que você foi gerado. Onde cresceu. Ele sabe a família que você constituiu. E Ele sabe onde você vai chegar. Ele não vai dar a mesma medida de fé que Ele deu a mim, a você, porque nós somos diferentes e temos propósitos diferentes no reino. A nossa função é completamente diferente. Mas aquilo que você precisa, tenha certeza, Ele vai lhe dar. Não duvide disso. O talento que você precisa está aí. Ele já lhe deu. Você precisa apenas desenvolver isso. Colocar para fora, estar disponível para dizer, Senhor, eu quero usar aquilo ali, eu quero multiplicar esse talento, eu não quero simplesmente reter para mim. Me deu com um propósito. Quando a gente entende isso, a gente vive de forma diferente. Apesar das nossas funções e habilidades diferentes, tudo isso converge para uma coisa,
para a edificação do corpo de Cristo, para a glória eterna do Pai, para honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E sabe para quê também, irmãos? Serve para nos fazer vibrar e dizer assim: yes, eu sou um instrumento de Deus também. Isso nos faz nos sentir úteis nas mãos do Pai. Não para nos exaltar ou nos bater, ou nos fazer bater no peito e dizer assim: eu me orgulho de ter feito isso. Não, porque é Deus agindo em nós e através de nós. É apesar de nós, mas para a glória dele. E isso é simplesmente fantástico. Talentos para cada um de nós. Todos nós recebemos aquilo que nós precisamos, na medida certa. Não mais e nem menos. Recebemos na medida certa aquilo que nós fazemos. Por quê? Como diz a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta e calcula primeiro as despesas? Para quê? Para que, se começar, não tenha como não terminar, ou fique com medo, ou deixe pela metade. Todo mundo deve fazer isso, e quem não faz é imprudente. Sabe, Deus, ele é um exímio arquiteto. Ele planejou todas as coisas na sua onisciência, de uma forma extraordinária. Por isso que nós olhamos para o mundo e vemos a perfeição das coisas. Nós olhamos para a natureza, olhamos para os céus, eles revelam a glória de Deus. Quando estamos em paisagens, em lugares paradisíacos, ficamos maravilhados diante daquilo que se apresenta com tamanha perfeição. Quando vamos em alguns ambientes e vemos animais imponentes, lindos, diferentes, como muitas vezes vimos, e ontem até vimos no que nós chamamos aqui de Aqua Rio. Cara, como aquilo é belo! Porque nós vemos as formas que Deus criou e elas são simplesmente variadas e perfeitas, lindas, maravilhosas. Por quê? Porque ele foi um exímio criador. E ele não só criou, ele não criou e abandonou. Ele até hoje conduz a humanidade de uma forma maravilhosa, apesar dos nossos erros. Quando nós calculamos o preço, o custo daquilo que nós iremos fazer, nós realmente escolhemos fazer com amor, com sabedoria. Nós mergulhamos e sabemos o que estamos fazendo. Quando nós olhamos de forma ministerialmente e vamos fazer um cálculo, vamos calcular, vamos planejar, sabe qual é a nossa sensação como líder, como pastor? Esse cálculo não fecha. Isso não dá para fazer. Sabe por quê? Nós olhamos com as nossas forças. Mas quando olhamos para o plano maior, que não é o nosso, mas quando olhamos para a capacidade que Deus nos dá, quando olhamos para o poder que Ele derrama sobre nós, nós dizemos: eu vou além. Eu vou além. Porque na verdade não sou eu, é Deus agindo em mim. Então, quando entendemos, queridos, que nesse primeiro momento, Deus dá talento a todos nós, como homens, Ele nos dá na medida certa. Quando calculamos os custos, quando olhamos que realmente não depende apenas de nós, mas depende principalmente dEle, nós experimentamos a multiplicação dos talentos. E se nós tínhamos 5, nós vemos multiplicar por mais 5. Segunda coisa que o texto nos revela de forma mais intensa é que a recompensa do trabalho bem feito, sabe qual é? É mais trabalho para fazer. Como assim, pastor? A recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho para fazer? Claro. Se eu tinha 5 talentos e agora tenho 10, o que é que vai acontecer?
eu vou administrar mais coisa, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer mais coisas. Ah, mas eu não tenho mais capacidade. Será? Será que a capacidade é só isso? É só o seu tempo? É a sua forma de administrar? Será que realmente Deus não está querendo nos elevar a um nível? O que realmente quer dizer com isso? Porque os dois homens que foram ali prestar conta com seu Senhor, eles dobraram a sua capacidade de talento. Eles multiplicaram. E por eles fazerem isso, o Senhor chegou e disse: ah, beleza, você multiplicou, servo bom e fiel. Sobre o pouco, fosse fiel, sobre muito eu vou te colocar. Deus nos prova muitas vezes, queridos, no pouco, para que depois Ele nos coloque no muito. E assim, quando a gente é aprovado, vem mais. E quando a gente é aprovado de novo, vem mais. É assim, isso é algo natural. E é interessante que Deus faz isso conosco e nós também fazemos isso na criação dos nossos filhos. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai ensinando, a gente vai educando, e a gente vai fazendo testes. E a gente vai dando a capacidade, como o pastor falou aqui, o Zac talvez ele não consiga coordenar tudo ainda, nos pontinhos. Mas, queridos, à medida que a Tayane, que o Paulino chegue ali e comece a ajudar ele, a direcionar, a pintar, a fazer, a riscar, ele vai ganhando a coordenação motora. E aí ela não dá apenas um livrinho para riscar, ligar alguns pontinhos, e daqui a pouco ele começa a cobrir letras. E aí ele vai desenhar, e os contornos começam a estar mais perfeitos, mais próximos da realidade. Até a forma que ele vai, a maneira que ele vai crescendo, e daqui a pouco ele não está ligando apenas pontos, mas ele está escrevendo pequenos textos, está escrevendo nome. E aí ele começa a crescer, e ele vai além, porque ele está sendo alfabetizado. E quando ele é alfabetizado, ele é desafiado a ir além. E ele se forma. E depois de se formar, ele começa, eu posso escrever um livro. E ele escreve um livro, ele se torna um grande escritor, e a cada passo que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai encontrando um novo desafio. E ele ousa ir além. Sabe por quê? Porque os pais foram desafiando, porque Deus foi dotando da capacidade, da inteligência necessária, dos talentos necessários, dos dons necessários, foi lapidando como uma verdadeira pedra bruta, como um ourives, olha para o olho, um diamante, ele é lapidado até chegar ter um grande valor. É assim que Deus faz conosco. À medida que nós nos abrimos, à medida que nós dobramos a nossa capacidade, à medida que nós nos dispomos e colocamos diante do Senhor, Deus, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas eu quero ir além. Deus chega e nos manda ir além. Quando eu olho para a história do povo de Israel, a gente olha ali 12 homens com uma missão, a missão de espiar aquilo que Deus tinha prometido. E eles voltaram e olharam para aquela terra e disseram, é maravilhosa. Voltaram com frutos que eles ficaram encantados. 2 daqueles homens continuaram acreditando naquilo que Deus tinha prometido. 10 disseram, eu não tenho condição. Nós, como povo, somos como formigas diante daqueles gigantes. Mas, queridos, Deus usou aqueles 12 que acreditaram para entrar na terra prometida. Sabe por que eles não confiaram apenas nos seus talentos? Quando os desafios são grandes demais, nós apresentamos os nossos desafios a um Deus grandão, a um Deus maior, a um Deus que nem todo o universo consegue conter a sua grandeza, porque Ele é maior do que todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós simplesmente fazemos.
simplesmente nos autorizamos a viver o extraordinário. A recompensa não está baseada na capacidade, não está baseada na habilidade. A recompensa está baseada na fidelidade. Ele não disse para nenhum dos dois que multiplicou o talento: uau, vocês são muito capazes. Ele chegou e disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A recompensa está baseada na sua fidelidade ao Pai. É interessante, queridos, que os 2 servos foram elogiados. Deus muitas vezes faz isso conosco. Nos elogia dizendo: servo bom e fiel. Ele não vai dizer que nós somos capazes, porque a capacidade que nos falta vem dele. Assim como a capacidade de respirar hoje também ainda vem dele, porque se ele disser acabou o fôlego, acabou. Ele simplesmente nos recolhe. Mas até hoje ele nos sustenta de uma forma sobrenatural, que nem os médicos muitas vezes entendem. Pô, estava morto, mas reviveu. Por quê? Vocês têm um exemplo claro disso. A pastora foi embora e depois voltou. E está aqui vibrando, alegre, louvando a Deus de uma forma sobrenatural. Milagres, sinais, maravilhas, Deus tem feito no nosso meio, na sua vida, na vida dessa igreja. Nos alegremos, exaltemos. Digamos como Josué e Caleb disse: eia! Não são as nossas forças, é a força do Pai. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, é a capacidade dele, é o poder dele. Não é para a nossa glória, é para a glória dele. Deus nos impulsiona e diz: olha, eu vou fazer por intermédio de vocês, eu quero que simplesmente você brilhe a minha glória em meio ao mundo que jaz em trevas. O texto que a pastora leu quando iniciou o culto foi exatamente, ele é posterior a essa expressão. Um mundo que vivia em trevas viu a sua maravilhosa luz. Essa luz é de quem? Do Cristo, do menino que nasceu, mas que cresceu, que desenvolveu, que a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e em estatura, que ele viveu e fez escolhas maravilhosas, tomou decisões acertadíssimas, que ele entendia que aquilo que ele vinha fazer era muito maior, era coisa assim que, quando a gente olha pela capacidade humana, é maior do que aquilo que a gente acha que é. E ele chegou no Getsemane e disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu me submeto à tua vontade. É isso que Deus está dizendo para nós. É isso que Deus está dizendo para a igreja, Goel. Por quê? Porque vocês estão vivendo um momento diferente. Um momento onde talvez vocês digam: olha, os meus líderes estão saindo daqui, eles não estarão mais aqui. E Deus está dizendo: olha, eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo. Eu não tenho só alguns membros. E esse corpo, ele é maravilhoso, ele é pleno, ele é completo. Ele precisa de mim. Ele precisa da minha glória. Ele precisa da minha unção, do meu poder. Ele precisa da minha direção. Os pastores são apenas alguém que Deus chamou para dizer: olha, abre o espaço, desenvolve, desbrava, cuida de algumas pessoas aqui. Porque o meu corpo vai continuar sendo cuidado por mim. Deus não abandona os seus. E aí, o texto continua dizendo: olha, o homem que utilizou muito bem os seus talentos, ele ganhou mais para continuar utilizando os seus talentos, vivendo, vibrando, se alegrando
Mas, queridos, o texto não para por aí. O texto chega e diz o seguinte: o homem que é punido, ele é punido porque ele não tentou. Ele é punido porque ele não fez. Ele é punido porque ele disse, eu não sou capaz, porque ele teve medo. Ele é punido porque ele simplesmente não saiu da inércia. Ele não se permitiu ser usado pelo Espírito Santo. Ele não disse para Deus, eu estou disponível para fazer o que o Senhor desejar. Ele disse não para os talentos que Deus o entregou. E ele chegou e disse, não, eu sei que isso eu faço bem. Eu sei que Deus me deu a habilidade para isso. Mas eu preciso não fazer, eu prefiro não fazer. O homem foi punido simplesmente porque ele decidiu. E é interessante isso, sabe por quê? Porque nós vemos um Deus que ele não é um carrasco, que ele não impõe nada para o homem. Ele nos deixa simplesmente livre. Ele nos dotou com o livre-arbítrio, dizendo, olha, você é livre. Eu tenho planos maravilhosos para você. Planos de paz e não de mal. Para um fim extraordinário. Mas muitas vezes, nós fazemos como Jonas fez no primeiro momento. E dizemos, Senhor, o Senhor está me mandando ir para lá, eu vou para cá. Porque eu quero ir para mais longe do propósito do Pai. Deus nos chamou para viver num jardim. Não o jardim do Éden, mas um jardim que Ele preparou para cada um de nós. Ele nos chamou para rompermos com o medo e vivermos de forma triunfante. Ele nos chamou para parar de dar desculpas e assumir a responsabilidade de dizer, eu vou fazer isso. Ele nos chamou para parar de reclamar e dizer o seguinte, olha, não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. O que importa é que eu estou contente com aquilo que tenho e eu vou buscar ainda por coisas maiores. Deus nos chamou para sair da acomodação e adentrarmos num ambiente de desconforto para dizer, eu não quero ficar aqui, eu quero ir além. Deus nos chamou para viver coisas extraordinárias. Ele sabe o seu nível de exigência. Ele sabe também o seu nível de habilidade. Ele sabe que muitas vezes as nossas capacidades são limitadas. Mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Por isso, eu queria dizer para você, como Igreja Goel aqui nessa manhã, não tenha medo daquilo que você há de viver. Porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz está com vocês. Eu queria encerrar dando um breve testemunho para vocês. Há 2 anos e alguns meses eu saí de Recife. Vocês sabem disso. E eu tinha uma igreja parecidíssima com a igreja, com o Ministério Goel. E, queridos, eu saí daquele lugar com o coração partido, sabe por quê? Provavelmente é assim que o pastor Adriano está se sentindo, dizendo, poxa, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para eu abrir esse trabalho. E aquele trabalho está se desenvolvendo, ele está começando a crescer e ver e tomar uma cara diferente. Eu estou vendo as pessoas começarem a viver coisas extraordinárias, a começarem a viver o seu dom, o seu talento, a multiplicar o seu talento. E agora o Senhor está permitindo que eu saia daqui. E eu saí de Recife feliz porque eu ia viver um novo e estava ouvindo a voz de Deus, porque Deus tinha me dito que eu iria sair. Mas triste porque o meu coração tinha ficado lá dizendo, Senhor, como a igreja vai se desenvolver a partir de agora? Essa semana eu estava conversando lá em casa com
com as meninas e falando para o Amaral e dizendo, poxa, como eu estou feliz de ver como a Igreja Semente da Fé está. De ver pessoas se reunindo para fazer a comida da confraternização que foi ontem. Pessoas que eu falo, adolescentes, que estavam simplesmente à mesa, moldando ali salgados para fazer para a confraternização. Adolescentes sendo discipulado um a um. De ver homens discipulando homens, dizendo assim, poxa, eu quero ser semelhante a Jesus, como o meu discipulador é semelhante a Jesus. Mulheres fluindo da mesma forma. De ver a igreja sendo cuidada, liderada, com amor, com afinco. De ver o corpo de Cristo sendo desenvolvido, crescendo e fluindo como um organismo vivo, não um organismo morto. Mas um organismo que não precisa da figura do pastor, que era eu que estava lá. Porque ele precisa, na verdade, da figura do pastor dos pastores. E ele está lá. E eu fico muito feliz porque durante um tempo Deus usou o meu genro e a minha filha, que ficou lá também liderando. E eles depois saíram e foram para um outro ministério, até que Deus trouxe de volta um outro pastor que tinha começado o trabalho junto comigo, que assumiu o ministério e está desenvolvendo para a glória de Deus. E cara, como eu estou feliz com isso, sabe por quê? Porque eu vejo que Deus não precisa de mim. Ele precisa do corpo só. Eu sou apenas mais um membro que estou junto do corpo para a glória de Deus. Deus precisa que vocês estejam aqui. Ele vai usar o Paulino. Ele vai usar o Simões. Ele vai usar o Kleber. Ele vai usar a Tayane. Ele vai usar a Patrícia, a Adriana. Ele vai usar todos que estão aqui. Sabe por quê? Porque você está conectado com o Senhor. Porque o céu está sendo derramado aqui nesse lugar. Porque você está disponível para servir. E porque você não vai se acomodar. Porque Deus chamou você para ser realmente um líder. E liderar não só aqui, mas na sua casa, no seu trabalho e onde você estiver. Deus chamou você para você ser como Josué e Caleb. E olhar para as dificuldades e dizer, eia, nós venceremos. Nós conquistaremos. Nós continuaremos. Nós iremos perseverar. Nós iremos ver os gigantes caírem. E nós iremos nos apropriar da terra prometida para a glória do nome do Senhor. Esse lugar no nome de Jesus, ele já é pequeno para aquilo que Deus há de fazer. Isso aqui é temporário. E um temporário, em nome de Jesus, se vocês entenderem isso, vai ser um temporário muito curto. Uma temporada aqui muito pequena. Quando eu e você buscamos fazer discípulo, não nos acomodamos, nós vemos a igreja sendo multiplicada rapidamente. Então, que a unção, que o poder, que a graça de Deus venha sobre essa igreja de uma forma poderosa. Que os dons fluam sobre a sua vida de uma forma intensa. Que os seus ouvidos sejam sensíveis à voz do pastor, à voz dele, à direção dele. Que no nome de Jesus a igreja saia numa velocidade, na cadência que o Senhor determinar. Que você não se limite, não limite aquilo que Deus vai fazer por meio de você. Que simplesmente você diga como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível e eu quero ir além. Que no nome de Jesus, aquilo que Deus deu a você, seja 5 ou 3 talentos, seja multiplicado 100 vezes mais, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar, de estar servindo a mesa. E que no nome de Jesus, hoje, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, mas que todos os dias da sua vida, você celebre não só o nascimento, mas a ressurreição do Cristo vivo, para a glória do nome do Senhor. Amém?